Qual que é o grande problema quando a gente começa ou já está nesse caminho do despertar, da expansão da consciência, depois que a gente passou já por aquele choque inicial, onde a gente parece que saiu de uma grande ilusão ou de um grande sonho, no meio de um conto de fadas ou de um pesadelo e começa a ver as coisas como são, é que a gente descobre um mundo novo. Mas quando a gente começa a perceber isso, e principalmente aqui dentro, a gente começa a praticar, a gente começa a perceber isso do mundo interior, desse mundo de pensamentos, desse mundo de emoções, da física quântica, da neurociência e tantas coisas, a gente se abre. E a gente começa, então, a ver tantas possibilidades que a gente tem aqui nessa montanha. Qual é essa montanha? A montanha da iniciação, a montanha da sabedoria. A montanha que Jesus, Buda, Sócrates, Confúcio, Fouqui e tantos sábios de tantas épocas sempre falaram. Então esses mestres sempre ensinaram a teoria desse caminho. Mas a cada um de nós cabe a responsabilidade e o trabalho de fazer isso. E esse é o nome desse canal, né? O trabalho interior. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Dr. Joe Dispenza, que a gente está estudando aqui, esse aqui é o capítulo 7 sobre esse livro, ele explica como a gente pode sair desse pensar, desse querer algo, para fazer algo diferente e ser alguém diferente, que hoje a gente vai estudar desde o ponto de vista da espiritualidade, desse despertar, dessa iniciação, mas hoje a gente vai ver como é esse processo, como aqui no corpo, no cérebro, na sua mente, você vai fazendo essa transformação, que é algo fabuloso, porque esse cérebro, ele tem certas partes responsáveis por cada coisa. E, se você não conhece, que é um grande problema de querer mudar sem saber isso, é que você quer mudar, você quer usar o computador, mas você não quer aprender como ligar o computador, como instalar o programa, como abrir o programa. Então, por mais que você queira, a tecnologia você já tem, só que você tem que pegar o manual de instrução, que é o que a gente vai fazer agora nesse vídeo. Então você começa aqui, você no seu estado atual, e você quer chegar nessa nova versão. Uma versão mais desperta sua, mais sábia, que vive com mais propósito, com mais sentido, com mais clareza nas coisas, com mais amor, com mais compreensão, com mais sabedoria. E nesse caminho aqui você vai ter 3 aspectos ou 3 passos principais. O primeiro desses passos é que você tem que começar a pensar diferente. Pensar novas ideias. Pensar novos pontos de vista que te impulsionem, que te motivem a tomar atitudes diferentes. E se você está nesse vídeo é porque o algoritmo aí já está te mostrando coisas que você busca, porque você provavelmente já está pensando, já está buscando, já está no meio da espiritualidade, do autoconhecimento, vendo essas coisas. Então você já está adquirindo novos conceitos, modelos mentais, como eu dizia em outra aula, blocos que te permitem entender as coisas. E se antes, sei lá, você nunca tinha estudado sobre os chakras, agora talvez você já sabe, são 7 chakras principais, são muitos pelo corpo, são discos de energia, vórtices, e você já entende isso. Talvez você já tenha por aí estudado sobre vidas passadas, reencarnação ou não, talvez você acredite, talvez você não acredite. Agora você está aqui no trabalho interior, a gente fala muito sobre o despertar da consciência, sobre a atenção plena, sobre tantas coisas que vão enriquecendo esse seu pensar. Só que esse pensar, ele tem que passar uma parte prática. O que tudo isso que você está acumulando, o que isso que você está vendo aqui no canal está te ajudando? E aqui entra o nosso obstáculo. Aqui entra esse grande inimigo, que é a mente que essa versão aqui atual tem. A forma como você chegou até aqui hoje não é a forma como você vai chegar lá. Com as mesmas ideias que você tem aqui hoje, você não vai chegar lá. Porque a sua mente ainda não é uma mente cristificada, uma mente iluminada.
E por que que ela não é? Porque ela está com trevas, com muita coisa que ainda é só teoria vazia, que é só mentira que você ainda acha que é verdade. Então nós precisamos iluminar isso aqui. A gente precisa cortar com essa mente velha, com essas ideias antigas que estão guiando a sua forma de viver. No meu caso, quando eu conheci sobre a questão das vidas passadas, antes eu, que acreditava ou não acreditava, simplesmente nunca tinha me colocado a pensar, será que existe, será que não existe? Então isso me ajudou, porque eu não tinha uma mente velha, quadrada, que falava isso aí é mentira, isso é do diabo, isso não sei o quê. Simplesmente tinha uma mente aberta que eu analisei e falei, bom, o que me garante que não tem, o que me garante que não? E se existisse, faz mais sentido ou não? E comecei a perceber como, em teoria, faz muito mais sentido para mim, para eu poder entender por que existe tanta injustiça no mundo, por que a minha vida é assim e a do outro de outro jeito. Porque se for só uma vida, não tem sentido. Por que alguém vem na desgraça e o outro vem bilionário de nascimento? Não tem sentido, mas se tiver uma vida passada, uma série, uma cadeia, faz sentido de que uma pessoa tomou certas escolhas, certos caminhos que levaram ela até essa e a outra até essa. O famoso plantar e colher. Mas bom, quando a gente vai vencendo essa mente, que é o que a gente tem falado bastante nesses vídeos, estude o vídeo passado, a gente começa a perceber que nós não somos esta mente. E que nós podemos, por meio da consciência, trabalhar sobre a nossa mente. Você não tem que seguir pensando as mesmas coisas que você pensou até hoje. Você pode perceber, nossa, eu estou pensando de novo sobre esse problema. Estou julgando novamente essa situação. Estou indo pelo mesmo caminho de sempre. Mas não é o caminho que eu quero. Por meio da metacognição, nós nos separamos e começamos a observar. Só que não é uma questão de fazer isso só uma vez. É um trabalho. Esse inimigo está ali e a gente alimentou ele por 20, 30, 40 anos da nossa vida. Então esse pensamento de culpa, esse pensamento de vergonha é um monstro que a gente tem que ir tirando essa força de lá. Então o primeiro passo, essa nova forma de pensar, esse novo pensar, essa nova mente, é vivendo o momento, é estando aqui e adquirindo nova informação. Então se você ler o livro do doutor, ali está toda 20, 30 anos de experiência dele, condensada em 300 páginas. Você vai ler o livro, você já mudou totalmente sua forma de pensar? Provavelmente não. Você primeiro precisa refletir sobre isso, entender sobre isso e no seu dia a dia começar a pensar como pensa o livro, como pensa o doutor. Então esse primeiro trabalho aqui a gente tem que fazer, adquirir novas informações, começar a observar que a gente já tem e quando dá esses choques e começar a trocar essa informação. E obviamente a gente tem que ir para uma informação de sabedoria. Se você quer desenvolver o amor ao próximo, a compaixão, você tem que se inspirar em ideias de lá. Se você quer transformar a sua vida por meio da neurociência, estude essa playlist, que já é o 7º vídeo que a gente está aqui. Você vai ter mais de 3, 4 horas de conteúdo para trazer novas ideias ao seu pensamento. Então, se a gente consegue se separar aqui dessa mente antiga e começar a perceber, a gente vai introduzindo nela novas ideias. É como fazer uma lavagem cerebral. A gente vai limpar essa mente velha, cheia de sujeira, cheia de ideias negativas, pessimistas, de escassez, de adormecimento, de moda, de tantas coisas que o mundo lavou na nossa cabeça, ou implantou na nossa cabeça, a gente vai lavando com novas ideias, criando uma nova forma de pensar. E logo daí a gente vai poder então passar para uma segunda parte, que é onde entra um verdadeiro trabalho. Então, num segundo passo, num primeiro nível, você está aqui, ó, esse pensar diferente, superior. Só que agora o segundo passo é elevar isso. É não só armazenar um novo conhecimento mais bonito na sua cabeça, que você pode adquirir com esses vídeos, com audiolivros, com podcasts, com conversas espirituais, o que seja,
mas levar esse conhecimento e transformá-lo em sabedoria. E sabedoria é conhecimento na prática. Você pode saber muito sobre paciência, mas sabedoria é esperar na fila sem que a sua mente fique reclamando, sem que você tenha que falar nada. É ver as outras pessoas fazendo o que elas quiserem fazer sem julgar elas. Então, quando a gente consegue traduzir essa nova forma de pensar em ação, a gente ativa o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro límbico, que é essa parte do nosso cérebro que experiencia, vive as coisas. E por isso que esse caminho espiritual é tão maravilhoso. A vida é a academia da alma. A gente, como consciência, vem aqui para poder se exercitar nos eventos da nossa vida. E se todo mundo tomasse a vida, se nós tomamos a nossa vida como essa grande academia, não vai faltar peso, não vai faltar oportunidades para a gente se desenvolver. Então aqui, esta versão tem que começar a aparecer nas suas ações. Se você está adquirindo novos conhecimentos, mas o seu corpo continua agindo da mesma forma de sempre, está havendo uma perda, não está havendo uma conexão entre o seu cérebro racional, o córtex pré-frontal, e o seu cérebro motor. Então, nessa segunda etapa, nós precisamos aprender a fazer coisas diferentes. Aqui o objetivo é que a gente consiga ter experiências novas. Não porque a gente faz coisas diferentes, não porque a gente foi conhecer um país que a gente não conhecia. Isso não serve para nada. A gente tem que fazer experiências novas, ter experiências novas nos mesmos lugares de sempre. Nos vídeos 2, 3 e 4, ou 3, 4 e 5, a gente estudou sobre como nós somos escravizados pelo nosso ambiente, pelo nosso corpo e pelo tempo. Então, se você não viu ainda, te recomendo depois. E a gente tem que então aprender a sentir experiências novas, a fazer coisas diferentes no mesmo ambiente, corpo e tempo que a gente já tem. E só quando a gente consegue fazer isso, a gente traz esse pensamento para cá. Então, obviamente, aqui nós temos os nossos inimigos, eles já estão bem estruturados, que foi bem resumido no vídeo passado, onde a gente falou do modo sobrevivência. O modo sobrevivência acontece porque a vida é muito estressante, porque a gente vive estressado. E agora que está rolando a guerra lá do outro lado, lá, né, no Irã e não sei o quê, e eu vejo as notícias e imagina você morar e saber que pode cair uma bomba no seu prédio, você deve viver aterrorizado, né, assim, cheio de estresse. Mas a gente, sem perceber, a gente vive como se estivesse sendo bombardeado por coisas do nosso dia a dia, corriqueiros, decisões pequenas, às vezes, que a gente tem que tomar, e sem perceber, nesse estado de sobrevivência, o ego se aproveita de qualquer tonteira, de qualquer coisa, uma decisão que você tem que tomar, e você já se estressa. Então hoje eu percebi, né? A gente vive como se a gente estivesse sendo bombardeado quando a gente tá numa paz. Quem devia realmente estar nesse modo de sobrevivência é o cara que tá lá sem saber se uma bomba vai explodir ou não na casa dele. Mas a gente não precisa disso, mas a gente vive assim, estressado no trânsito, no trabalho, nas contas e em tantas coisas. Sem precisar, porque a gente começou desde pequeno a se estressar, se estressar, se estressar. Isso só foi aumentando, aumentando, aumentando. De uma forma que agora a gente já é viciado nisso. A gente já precisa desse estresse. E por mais que a pessoa pense que ela queira relaxar, ela vive assim. Então, o nosso trabalho, por isso que o nosso trabalho é um pouco mais complicado do que a gente pensa. Fazer coisas novas, ter novas atitudes, começar a gostar daquela pessoa que você não gosta, que você não pode nem ver. Começar a pensar positivamente quando, por 30 anos, você sempre viu a parte negativa que podia dar errado. Começar a deixar alguma coisa que você não gostou passar sem ficar ali apegado a isso. Começar a mudar uma comida que você sempre comeu e que você sempre justificou por toda a vida.
Tudo isso são anos de programação. Que essa versão daqui não faz, mas que essa daqui ama fazer. E não é porque seja bom ou ruim, porque como a gente já viu em muitas aulas, a gente é viciado na culpa, na dor, na reclamação, na escassez, na pobreza. Por mais que a nossa mente diga, eu quero ser rico, eu não gosto de pobreza, meu centro emocional, minha emoção vive na pobreza. E aqui então está esta maravilha da vida chamada eventos. A sua vida, o que acontece, o que está acontecendo, que você dedica as 24 horas do seu dia, são as coisas que você precisa treinar esse novo fazer. Junto com esse novo pensar aqui, com essas novas ideias que você está adquirindo, você tem que se preparar. O que eu vou fazer diferente? Ok, eu vou para o trabalho todos os dias, mas o que eu vou fazer diferente no trabalho hoje? Se eu sou a pessoa que nunca dá bom dia, hoje eu vou ser. E eu vou me preparar para isso. E eu não vou só dar bom dia, bom dia. Eu vou dar bom dia, tudo bem com você? Projetar, sentir. Se eu sou a pessoa que sempre fala um monte, monopoliza a conversa, opa, eu vou me observar. Eu vou deixar esse eu do orgulho, que quer sempre ter a razão, que quer sempre dar opinião, e vou ficar quietinho, vou escutar mais do que eu falo. A gente tem que aproveitar esses eventos, se observar, estudar a nossa vida e ter uma meta clara. Como essa versão daqui pensaria? Como ela atuaria? Como um mestre atuaria no meu lugar? Como ele lidaria com essa situação? E fazer isso. E aqui a gente começa então a criar essa experiência nova de ser alguém que a gente ainda não é. Ainda que fazer uma vez não é o suficiente. Por isso que a gente tem que passar para o terceiro nível. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que levar isso da teoria à prática. Então, quais eventos são magníficos para encontrar sentido na vida? Quando você vai estudando das vidas passadas, você se pergunta: por que isso daqui me aconteceu? O que eu fiz em uma vida passada para que a justiça divina agora me traga isso na minha vida? Seja bom, seja ruim. Se você tem dinheiro, se você tem uma boa vida, se você nunca teve que se esforçar tanto, sua vida fluiu, você já se perguntou? Nossa, o que será que eu fiz na vida passada para... Ou por que será que Deus está me dando tudo isso? Será que eu preciso servir com isso? Ou se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que você sempre reclama, o que aconteceu para você ter isso na sua vida? O que será que você plantou para você estar colhendo isso? Isso é viver com mais sentido. Sentido a gente não vai encontrar quando tudo na nossa vida está bom e quando as respostas fluem. Sentido a gente vai encontrar quando a gente cavoca ali cada evento da nossa vida e se pergunta por que isso está acontecendo. E assim é como a gente vai vivendo com mais sentido. Presença, a gente lê sobre Mindfulness, tem uma lista aqui com 12 vídeos no canal sobre Mindfulness, atenção plena, meditação. Mas você pausa para fazer as coisas com atenção? Enquanto você está vendo esse vídeo, quantas vezes você já se distraiu? Você está relaxado vendo esse vídeo? Você está aí curtindo ele, dando o seu tempo? Ou você está aí vendo ele com 1,5 de aceleração, 2 vezes a velocidade para ir mais rápido? É totalmente paradoxo, né? Ver algo da consciência, do espírito, algo atemporal, com pressa. Então, são esses momentos, esses eventos, essas coisas da vida que a gente precisa praticar. Você vai na fila do banco, qual que é o seu padrão normal? Se estressar? Vá praticar na fila do banco, ficar zen. Tome-o como uma meditação, como uma prova de paciência. Sente-se no seu carro hoje para dirigir 20 minutos e tome como uma meditação. Meu objetivo é não ficar bravo com ninguém, não apitar, dar licença para qualquer pedestre que aparecer, deixar os carros passarem e sossegado, como uma versão mais zen minha. Então a gente tem que ir para cá, mas obviamente a gente tem um ego, a gente tem todo um ambiente que já nos condicionou. Você se levanta, vê seus filhos, vê o seu esposo, sua esposa e já tem certos padrões.
que você formou, de impaciência, de intolerância, ou de carinho, de amor, de afeto. Mas use estes eventos, use o seu ambiente, as pessoas ao seu redor e seja uma pessoa diferente. Faça o que você antes não fazia nesse mesmo ambiente. Eduque o seu corpo a sentir coisas novos químicos, novos transmissores, novos pensamentos. E aprenda a se desvencilhar do tempo. Esse é o segundo passo. É fazer, é levar na prática essa mudança. Para que o seu corpo, para que esse cérebro emocional experimente as coisas. Sinta, ainda que seja uma vez por dia, o que é ser uma pessoa diferente da que você sempre foi. E um grande inimigo aqui que eu anotei ali, que é essa pressa, que trabalha perfeitamente aqui com o estresse da sobrevivência. Se você não vencer isso aqui, se você não conseguir desacelerar a sua vida, eu não tenho a verdade aqui, mas eu estou quase seguro que você não vai conseguir despertar a sua consciência e menos expandir ela. Porque a consciência só vive no momento e a pressa é o puro tempo. Se você é eterno, se você vai existir, a sua consciência nunca vai morrer. Você tem pressa do quê, cara? Para. Respira. E olha como o seu corpo, como a sua mente já enlouquece. Já fala, você tá doido, o tempo tá passando, meu caro. Não tenho tempo pra ficar aqui, não. Deixe morrer isso aí. Deixe morrer essa pressa que não te permite caminhar tranquilamente, dirigir tranquilamente, comer tranquilamente. E se alguém tem que morrer, se alguma coisa tem que ser perdida, que se perca. Mas que não se perca a sua alma, que não se perca esse momento maravilhoso que existe aqui. E você vai ver que perdendo tudo lá fora, você vai ganhar a única coisa que importa, que é estar aqui. Porque muita gente está sobrevivendo, mas muito poucas estão vivendo. Quantas pessoas hoje passaram horas do dia de um lado para o outro fazendo coisas, mas muito poucas estiveram aqui presentes neste dia. Na mente das pessoas, elas estão vivendo, mas quando chegar o fim da vida delas, elas vão perceber que acabou. Que aquilo que elas tanto lutaram por ter, elas nunca tiveram. Então lembre-se que cada vez que você desacelera, cada vez que você vence isso aqui, você faz isso, que é essa luta, dessa pressa na sua mente, nas suas emoções, dizendo, te empurrando, você está ganhando. E você está desenvolvendo uma versão mais presente. Que não quer dizer que é lenta. Você pode fazer as coisas conscientemente, curtindo o momento, com a sua prontidão. Você pode jogar bola conscientemente, sem pressa, curtindo. Mas você não vai ficar bravo lá com o cara porque não passou a bola pra você, porque não sei o quê. Não passou e acabou. Não fez gol e acabou, fez gol e acabou. Mas você tá praticando. Não é só ter ideia bonita. É tomar a nossa vida como uma grande academia. O que você pode treinar com o seu filho maior, com a sua filha menor, com a sua esposa, quando você está sozinho, com o seu cliente, com o seu chefe, na natureza, no caos. Cada uma dessas coisas é como uma máquina da academia que permite você treinar um músculo diferente. Uma virtude diferente, um equilíbrio, uma sensatez, uma sensibilidade, um carinho, uma compreensão, uma força, uma fortaleza. Diligência, equilíbrio. E eu te peço que se você gostou disso daqui, dê um like, deixe um comentário aqui com umas estrelinhas. E isso daqui não é para mim. Entende que isso é um trabalho conjunto meu e de vocês que estão vendo, que voltam continuamente estes vídeos para as outras pessoas. Pense nisso como uma caridade, um sacrifício à humanidade que é parte essencial de um trabalho, essa velar pelos nossos irmãos da humanidade. O meu trabalho é subir esse vídeo.
E eu tenho que rogar lá, pedir aos deuses do algoritmo que ele chegue a mais pessoas. Mas você que está vendo esse vídeo, se você chegou até agora aqui e gostou, não por você, não por mim, deixa um like. Mostre para o algoritmo que esse vídeo é tão bom que valeu a pena você mexer um pouco o dedo e dar um like para que ele fale, nossa, eu vou mostrar isso para mais gente e para mais gente. E vamos lá pro principal, que é uma consequência, de certa maneira, de fazer tudo isso, mas não é fácil. A gente vai culminar nisso e o objetivo é chegar até lá. Mas a gente precisa cumprir com esses dois requisitos daqui. Então você está aqui comigo no trabalho interior, está estudando meditação, mindfulness, neurociência, hermetismo, tantos temas que eu falo, mas tudo relacionado com esse trabalho interior, com esse despertar, com esse sair daqui, dessa versão, e ser essa versão mais desperta, mais plena, mais feliz tua, que é a que pode dar o melhor de si para o mundo, que é essa alma encarnada. E você está pensando diferente, essas ideias estão chegando, você está praticando, você está aproveitando os eventos da sua vida para fazer coisas que antes você não fazia. E o passo natural que a gente quer é que algum dia a gente já não tenha que fazer nada. Não faça nada e veja tudo mudar, é um tema, um vídeo aqui do canal. A gente quer simplesmente ser. Esse é o nosso objetivo, ser feliz, ser pleno, ser sábio. E tudo isso não quer dizer que a nossa vida não vai existir problemas, a gente não vai se estressar, a gente não vai ter que fazer nada. Não, a vida humana é isso, mas a gente vai fazer tudo isso aproveitando, tirando aprendizados de tudo isso em harmonia, em paz, e a nossa sabedoria vai aumentando a cada dia. Só que, obviamente, para a gente chegar no ser, a gente tem que conhecer o não ser. A gente tem que viver nesse caos. A gente tem que extrair algo dessa escuridão. A gente tem que perceber que a gente está adormecido para poder despertar. Por isso esse mundo fascinante em que nós vivemos, cheios de distrações, cheios de coisas belas que nós não precisamos, como dizia Sócrates. E a grande pergunta então é essa: será que nós somos capazes de ser essa versão? Se a gente já está pensando diferente e o nosso corpo está sentindo coisas diferentes, a gente está dando evidências para ele de que sim, de que ainda que eu tenha um monte de programação no meu corpo, no meu ambiente, no meu tempo, eu consigo ser maior do que isso e ser paciente, e ser amoroso, e perdoar, e ter uma ideia, chegar a uma conclusão por mim mesmo. Então, com essas evidências, a gente vai nutrindo este ser. O que nós precisamos aqui, então, é fazer um trabalho para conseguir repetir essas coisas. Para conseguir, dia a dia, mudar esse nosso comportamento até que ele já seja a nossa parte. Isso alguns chamam da identidade. Quando você deixa de fazer uma coisa e começa a gostar da outra coisa que você faz, você vai mudando a sua identidade até que em algum momento o que você fazia antes, o que essa versão fazia antes já não faz sentido. Então, sei lá, antes você fumava. E a sua identidade era de alguém que fumava. E quando você começou a tentar parar de fumar, as pessoas te ofereciam um cigarro e você falava, não, tô parando de fumar. Muito diferente da identidade de alguém que já não fuma, ou que nunca fumou. Te oferecem um cigarro e você fala, eu não fumo. Você não está lutando, você não é alguém que fuma e está tentando parar de fumar. Você é uma pessoa que não fuma. E nós somos esses fumantes, somos essas pessoas que caímos no pecado, que caímos no erro, que saímos do paraíso e conhecemos, chegamos a conhecer a dor, o sofrimento, a ira, a cobiça, a maldade, a inveja e tudo isso. Só que em algum momento a gente percebeu que o melhor, que a outra parte, a parte da consciência é melhor.
Que é melhor viver em paz, tranquilo, que guardar ressentimento? Que é melhor ficar feliz pelo que acontece com os outros do que invejar eles? Que é melhor viver uma vida tranquila, modesta, do que querer todas as coisas do mundo e nunca se sentir cheio? Que é melhor comer um pouco, ficar tranquilo, dar o meu prazer, mas não passar mais além da gula? Então, quando a gente começa a fazer isso em algum momento, pela repetição, a nossa nova identidade vai se forjando. E se antes eu era impaciente, agora eu sou uma pessoa paciente. Quando eu fico impaciente, é estranho. Nossa, por que eu falei tal coisa para tal pessoa? Não podia ser um pouco mais calmo? Não podia ter medido um pouco as minhas palavras? Caramba, por que eu deixei para depois essas coisas? Não podia ter feito antes? Então a gente começa a forjar isso com esse trabalho contínuo. E aqui entra essa grande diferença da lei quântica, do mundo quântico, da física quântica, mecânica quântica, como você queira chamar, a lei de Newton. Porque a gente pensa que a gente tem que fazer para algum dia ser. Quando a gente vai conseguindo aplicar isso aqui, a gente é naquele momento. O grande trabalho é que o que a gente sentiu aqui naquele momento, a gente conseguir manter ele ao longo do tempo. Então você já sentiu felicidade na sua vida, você já sentiu alegria. Seja num gol, quando seu time de futebol ganhou aquela euforia, seja quando você recebeu uma grande notícia, quando seu filho nasceu, quando você se casou, sei lá. Mas você não conseguiu manter aquilo lá, não é assim? Durou um dia, um mês, uma semana e acabou. Então você consegue fazer algo novo e você sente uma paz, uma harmonia, o que seja. Só que a dificuldade está em manter isso. E aí a gente começa a se acostumar de que alguma coisa lá fora tem que acontecer, eu tenho que ter uma notícia, eu tenho que receber um aumento para me sentir bem. Mas será que eu não posso me sentir bem sem receber isso? E quando a gente começa a usar a meditação, a meditação nos permite, mal escrito, mas tá aí. A meditação nos permite criar esses estados. E a gente, ao conseguir criar esses estados, a gente vai começar a perceber que a gente consegue fazer uma ponte, que a gente consegue pular a etapa do fazer. Na nossa mente, num estado de profundo relaxamento, a gente consegue trazer essas emoções, a gente consegue ensaiar essa situação, essa fila no banco, essa pessoa que a gente não gosta, essa situação difícil que a gente sempre cai, até que a gente consegue ser e gerar essa emoção aqui nessa meditação. E isso foge totalmente da física newtoniana. Nada aconteceu, mas você conseguiu mudar. Então essa meditação se converte num instrumento, como uma escultura, como um ceramista ali que tem a sua máquina para dar forma na cerâmica. A meditação se transforma na forma como você consegue moldando a sua mente para uma nova forma de ser. Para que quando chegue o evento na sua vida, você simplesmente atue. Você não tem que pensar em ser paciente, porque você já é paciente. E na sua vida você reconhece isso. Caramba, o cara me fechou lá e eu nem fiquei bravo. Nossa, eu tinha que tomar uma decisão difícil e eu não fiquei com medo de errar. Caramba, alguma coisa aconteceu comigo e em vez de eu ficar julgando que isso é bom, que isso é ruim, eu refleti e eu fui buscar qual que é a minha responsabilidade nisso, nessa ou em outras vidas. Eu não coloquei a culpa no outro, porque o cara me roubou. Não. Por que será que o universo tão perfeito fez com que isso acontecesse? Será que eu já roubei alguém na minha vida? Nossa, como é ruim ser roubado. Não deveria fazer mais isso. E aí você consegue pagar esse karma. Então, quando a gente vai praticando, a gente vai também encontrando esses inimigos. Essa falta de disciplina, esses pensamentos, né? Por que as pessoas sentem muita dificuldade em meditar?
Porque o ego inteiro sabe que se a pessoa aprender a meditar, ela vai conseguir sentir paz, harmonia, tantas coisas boas. Mas isso aqui é o começo. O trabalho está em manter isso aqui ao longo do tempo. E ir moldando. Porque atualmente na sua vida, você talvez perceba um defeito psicológico. Você perceba que está muito impaciente. Aí você trabalha com isso na meditação. Como seria se a paciência estivesse atuando nesse momento? Isso passa em outro momento da sua vida, 3 meses, 6 meses depois, meio que vem aquela preguiça. Você começa a perceber, caramba, eu deixo as coisas para depois. Caramba, eu podia fazer bem as coisas e faço de qualquer jeito. Em 1 ano, você estará trabalhando sobre outra coisa. Você estará trabalhando sobre o amor próprio. Você se fere muito com o que as pessoas dizem, com como elas te veem, com a opinião delas. E assim, você vai usando essa ferramenta maravilhosa para mudar o seu estado de ser. Para criar um conjunto de pensamentos e emoções que vai te levando aqui. E na sua vida você vai provando, você vai medindo se isso está funcionando ou não. Por isso que a gente tem que ser muito observador das nossas pequenas mudanças de atitude, de pensamento, de emoção. Assim que isso daqui, meu querido amigo, minha querida amiga desse trabalho interior, é a forma como nós podemos passar disso daqui, do que somos hoje, para uma nova versão nossa, uma nova forma de ser automática, uma nova identidade, começando por um pensar, passando a um fazer e chegando a um estado de ser.